Olá, nesta unidade vamos estudar o aspecto temporal do ICMS. Afinal, em que momento incidirá o ICMS conforme dispõe o artigo 12 da Lei Complementar 87/96? Para complementar esta aula, contamos com a didática do professor Edivaldo Nilo. Vamos nessa. Pessoal, continuando, estudamos aí o aspecto material, que é o tema que mais incide sobre ICMS em concursos públicos, mas, claro, temos que estudar outros temas também que vêm caindo em concursos públicos sobre ICMS. Vamos falar agora do aspecto temporal, que está estabelecido no artigo 12 da Lei Complementar 8796, Lei Candir. Enquanto o aspecto material do ICMS é aquilo que dá origem à obrigação tributária, né, é o fato que enseja a tributação do ICMS, o aspecto temporal, por sua vez, é o momento da ocorrência desse fato gerador. Em que momento, quando irá ocorrer a incidência do ICMS? É isso que vamos estudar a partir de agora. E é importantíssimo a leitura do artigo 12 da Lei Complementar 8796 para entender o momento da incidência do ICMS. Então vamos ao artigo 12 da Lei Candir. Né? Vamos lá? Então veja, nos termos literais do artigo 12 da Lei Complementar 8796, considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS no momento. Então, a partir de agora, vamos aí ver em que momento irá incidir o ICMS. Então, veja, o momento, inciso 1, da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ou seja, quando a mercadoria sai do estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Verifique que aqui há um porém. Né? Você percebe que a Lei Candir literalmente vai de encontro, ou seja, vai contrária à jurisprudência do STJ. Porque você sabe que quando uma mercadoria sai de um estabelecimento e vai para outro estabelecimento do mesmo titular, inclusive se esse estabelecimento for em outro estado, não incidirá ICMS. Por quê? Porque não há circulação de mercadoria. Se vai sair do estabelecimento de mesmo proprietário para outro estabelecimento, não houve a compra e venda, não houve a circulação de mercadoria. Mas perceba que a Lei Candir literalmente fala ao contrário. E você sabe que provas de concurso público gostam também de literalidade de lei. Apesar da súmula 166 do STJ, que diz que não incide ICMS quando a mercadoria sai de um estabelecimento para o outro. Então veja, o que é que diz o artigo 12, inciso 1 da Lei Candir? O momento da incidência é a saída da mercadoria de estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular. Então perceba que a literalidade da lei é nesse sentido. Mas sempre faça uma ressalva se for cobrada a jurisprudência. E a jurisprudência entende que quando sai de um estabelecimento para outro do mesmo titular, não irá incidir ICMS, ou seja, não há que se falar nem em aspecto temporal, porque não há aspecto material. Mas a literalidade da lei não diz isso. Mas perceba que sempre o momento é da saída da mercadoria, no caso aí de estabelecimento empresarial. Veja outro momento aí da incidência do ICMS. Incide ICMS da transmissão de propriedade de mercadoria ou de título que a represente quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente. Ou seja, se não transitou pelo estabelecimento do contribuinte, vai incidir nesse momento aí da transmissão da propriedade. Ok? Terceiro inciso, do início da prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Ou seja, no caso de serviço de transporte, o momento da incidência é o início. Salvo no caso, é claro, você vai ver comigo, se o serviço de transporte iniciou no exterior. Porque aí se iniciou no exterior, é no final. Mas a regra é o início. Então veja,
O momento da incidência é o início da prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de qualquer natureza. Agora perceba que o próximo inciso 4, já fala da questão do serviço de transporte iniciado no exterior, que fala que, nesse caso, ao contrário de ser no início, isso é muito óbvio, será no ato final do transporte iniciado no exterior. Claro que é no ato final, porque se iniciou no Uruguai, se iniciou na Argentina, se iniciou na Itália, na França, não há competência tributária do Estado para ir em outro país. Agora, nesse caso, vai ser o ato final. Em resumo, no serviço de transporte interestadual e intermunicipal de qualquer via, perceba essa regra geral, o momento da incidência, o aspecto temporal, é o início do transporte. Salvo no caso de serviço de transporte iniciado no exterior. Nessa hipótese, é no ato final do serviço de transporte. Veja, das prestações onerosas de serviço de comunicação, feita por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição, volta aqui, a repetição e ampliação da comunicação de qualquer natureza. Ou seja, no momento do serviço de comunicação irá incidir nesse caso. Próximo inciso do artigo 12 da Lei Candir. No caso de fornecimento de mercadoria com prestação de serviços. Aí aquele caso do ICMS e ISS. Veja a linha A. Não compreendido na competência tributária dos municípios, e compreendidos na competência tributária dos municípios e com indicação expressa de incidência do ICMS como definido na lei complementar aplicável. Agora perceba, ICMS na importação. No ICMS na importação, o aspecto temporal é o desembaraço aduaneiro de mercadorias ou bens importados do exterior. E aí, meu amigo, minha amiga, eu chamo a sua atenção para a súmula 661 do STF, que ainda está valendo no mundo dos concursos públicos, que fala o seguinte, que é legítima a incidência do ICMS no momento do desembaraço aduaneiro. Então, perceba, é legítima a incidência do ICMS no momento do desembaraço aduaneiro. É claro que aqui estamos falando de ICMS na importação. Então, está de acordo isso também com a Lei Candir, com a Lei Complementar do ICMS, que é a Lei Complementar 8796, artigo 12, como você está vendo aí. Então, veja, a súmula 661 do STF diz que é legítima a incidência do ICMS no desembaraço aduaneiro, mas é claro que estamos aqui falando de ICMS na importação de mercadoria ou bem, de acordo com a Lei Complementar 8796. Então, veja que o momento da incidência, segundo a Lei Candir, é o desembaraço aduaneiro de mercadoria, de bem ou serviço. Próximo item. Veja, no caso de serviço iniciado aí no exterior, do recebimento ou pelo destinatário de serviço prestado no exterior. Claro, se ele inicia no exterior, vai ser no momento do recebimento a hipótese aí de incidência do momento da ocorrência, por exemplo, aí o serviço de comunicação. Próximo ponto, da aquisição e licitação pública de mercadorias ou bens importados do exterior e apreendidos ou abandonados. Veja que essa previsão é de duvidosa constitucionalidade, mas a Lei Candir prevê que no momento da aquisição irá incidir o ICMS. Da entrada no território do Estado de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização. Perceba, meu amigo, que você estudou comigo que existe uma imunidade em operações interestaduais.
E essa imunidade se refere, segundo o STF, e esse entendimento também é adotado pela Lei Candir, ao Estado, restringe-se ao Estado de origem e não ao Estado de destino. Então perceba que o momento temporal, o aspecto temporal, o momento da ocorrência seria a entrada no território do Estado, né? Do Estado de destino. Veja outro ponto aí, outro aspecto temporal, o último. Veja, da utilização por contribuinte de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro Estado e não esteja vinculado à operação ou prestação subsequente. Aí o último inciso do artigo 12. Nesse ponto, também é importante voltar àquele tema, que é o tema da incidência do ICMS na importação. Você vê aí que o alineado do inciso 9 do parágrafo 2º do artigo 155 diz que incidirá o ICMS na entrada do bem ou mercadoria importado do exterior por pessoa física ou jurídica. O resto da redação você já conhece, ainda que não seja contribuinte habitual, qualquer que seja a sua finalidade. Ou seja, esta aí é a regra a partir da emenda 33 de 2001. Perceba o que eu quero chamar a sua atenção, né? Que é a interpretação do STF referente ao momento da ocorrência do fato gerador. O STF compreendeu em diversos precedentes que o sujeito ativo, aquele que tem competência para exigir o tributo na hipótese do ICMS na importação, é o Estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário jurídico da mercadoria. Pouco importante se o desembaraço aduaneiro ocorreu por meio de ente federativo diverso. Então, o que eu quero chamar a sua atenção? Você viu que na súmula 661 do STF é legítima a incidência do ICMS no desembaraço aduaneiro. Mas esse desembaraço aduaneiro, que é o aspecto temporal, o momento da ocorrência do fato gerador, distingue, não é a mesma coisa em você falar de sujeito ativo, que é aquele que tem competência para exigir o tributo. Ok? Por quê? Porque se você vai no dispositivo da Constituição, alinear do inciso 9 do parágrafo 2º do artigo 155, fala o seguinte: cabendo o ICMS ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. Então, com base nessa parte final da linha A, inciso 9, parágrafo 2º do artigo 155, o STF decidiu que o sujeito ativo, aquele que tem a competência para exigir o tributo, é distinto do momento da ocorrência do fato gerador. É o Estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário jurídico da mercadoria, pouco importando se o desembaraço aduaneiro ocorreu por meio de ente federativo diverso. Em outras palavras, meu amigo, não confunda, no caso do ICMS, na importação de mercadoria ou de bens ou serviços, o momento da ocorrência do fato gerador, que é legítima incidência no desembaraço aduaneiro, com o sujeito ativo, que segundo o artigo 119 do CTN, é aquele que tem competência para exigir o tributo. Por quê? Porque o STF, nesse caso, interpreta a parte final do dispositivo constitucional, que o sujeito ativo é o Estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário jurídico da mercadoria, pouco importando o desembaraço aduaneiro. Ok? Nos vemos daqui a pouco. Um forte abraço. Aproveite o conteúdo exposto na aula e para aprimorar seu aprendizado, não deixe de rever o conteúdo estudado. Isso é importante para a fixação da matéria. Até mais!